Considere vivenciar os desafios mais rigorosos da existência: perda, sofrimento, incerteza, e ainda encontrar uma forma de superar cada obstáculo. Não apenas sobreviver, mas prosperar. Esta experiência não se limita a relatos antigos ou filosofias esquecidas. Trata-se de algo capaz de transformar sua vida hoje. Refiro-me ao estoicismo, uma filosofia que possui o poder de converter suas batalhas em fortalezas e seus temores em coragem. Não se trata de uma solução instantânea, mas sim de uma maneira de viver que pode auxiliá-lo a navegar pelo caos da vida contemporânea com elegância e sabedoria. Reflita sobre isso, num mundo que persistentemente tenta conduzi-lo em direção a desejos intermináveis e gratificações imediatas. E se eu afirmasse que a chave para a verdadeira felicidade está em acolher a simplicidade, praticar a gratidão e concentrar-se no que está dentro do seu controle? Isso não é apenas mais uma artimanha de autoajuda. Trata-se de uma filosofia comprovada pelo tempo, forjada em batalhas, que grandes líderes, pensadores e até imperadores adotaram para conduzir vidas significativas. Portanto, se já se sentiu perdido, sobrecarregado ou simplesmente curioso sobre como conduzir uma vida plena, permaneça aqui. Vamos adentrar profundamente no âmago do estoicismo e descobrir os segredos de uma existência plena. Segredos que Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto nos legaram para desvendar. Confie em mim, esta jornada pode representar o ponto de virada que busca. A única coisa que solicito é que não deixe de assistir a este vídeo de maneira alguma. Se você está presente, considere-se excepcional em relação à maioria. Considere-se uma singularidade. Agora, haja como tal e não pule nenhum trecho do conteúdo. Num mundo que frequentemente avalia o sucesso pelo que você possui, em vez do que você contribui, Marco Aurélio destaca-se como um exemplo imponente de autêntica liderança. Imagine ser o indivíduo mais poderoso no mundo conhecido, onde todo luxo, todo prazer poderiam ser facilmente seus sem hesitação. Entretanto, diante de uma das crises mais devastadoras de sua era, uma pandemia que ameaçava dizimar uma porção significativa de seu império, Marco escolheu um caminho radicalmente distinto do que esperaríamos de alguém de sua estatura. Em vez de se isolar no conforto de seu palácio, cercado por riqueza e luxo, ele tomou uma atitude corajosa e humilde. Iniciou a venda de suas próprias posses, tesouros que não eram apenas valiosos, mas também símbolos de poder imperial e status divino. Isso não foi um gesto meramente simbólico, foi uma linha de vida estendida a uma sociedade lutando para sobreviver, uma sociedade que o admirava não apenas por sua liderança, mas por sua compaixão e esperança. Este ato altruísta é uma representação vívida do estoicismo em ação. O estoicismo, uma filosofia que ensina as virtudes da sabedoria, coragem, justiça e temperança, não foi apenas um guia teórico para Marco, era uma forma de vida. Ao priorizar o bem-estar de seu povo em detrimento de seu próprio conforto, Marco incorporou o ideal estoico de que a verdadeira riqueza não reside em posses pessoais, mas sim em viver uma vida de virtude e serviço a outros. Contudo, Marco Aurélio não foi o único filósofo a advogar por esses valores. Considere Aristóteles, que acreditava que a essência da verdadeira felicidade reside em viver uma vida de atividade virtuosa em conformidade com a razão. Ele argumentava que a realização genuína decorre de contribuir para a comunidade e viver uma vida que transcende o prazer pessoal ou ganho material. De maneira semelhante, Platão enfatizou a importância do rei filósofo, um governante que, orientado pela sabedoria e justiça, coloca as necessidades do Estado e de seus cidadãos acima de seus próprios desejos. Quando colocamos as pessoas em primeiro lugar, especialmente em tempos de crise, estamos indo além de simplesmente fornecer apoio material. Estamos oferecendo esperança, solidariedade e um senso de humanidade compartilhada.
Essa constitui a essência da liderança que Marco Aurélio exemplifica. Uma liderança não fundamentada em autoridade ou medo, mas sim em empatia, sacrifício e um comprometimento profundo com o bem comum. Já experimentou a sensação de confrontar uma barreira, percebendo que cada direção que você escolhe parece não levar a lugar algum? É uma experiência comum, capaz de gerar frustração, desânimo e sensação de estagnação. Contudo, e se eu afirmasse que esse sentimento, embora amplamente compartilhado, pode ser transformado em algo positivo? Aqui é onde a sabedoria de Marco Aurélio projeta luz sobre uma verdade poderosa. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Marco Aurélio, junto a outros pensadores estoicos como Sêneca e Epicteto, transmitiu a ideia de que a vida está repleta de obstáculos, mas esses obstáculos não representam o fim do percurso. Ao contrário, são oportunidades para crescer, mudar a direção e descobrir novos caminhos. Vamos contemplar a sabedoria de outros renomados pensadores da filosofia e psicologia ocidentais. Aristóteles afirmou certa vez: o objetivo da arte é representar não a aparência externa das coisas, mas seu significado interno. Essa ideia ressoa com a visão estoica sobre os obstáculos. Não é a barreira externa que determina nossa experiência, mas o significado que atribuímos a ela e as ações que empreendemos em resposta. Sócrates, por meio de seu método de questionamento, nos instiga a interrogar nossas próprias crenças em relação aos obstáculos que enfrentamos. Ao questionar nossas suposições, podemos desvelar novos caminhos e soluções que foram obscurecidos por nossas reações e emoções iniciais. Essa lição estoica, que sempre há outro caminho aberto, trata-se de mais do que simplesmente superar dificuldades. Refere-se a reconhecer que os desafios da vida são uma parte intrínseca de nossa jornada. Eles nos moldam, nos testam e, por fim, nos impulsionam ao nosso potencial máximo. É um lembrete de que sempre temos uma escolha, não no que nos acontece, mas em como respondemos ao que acontece. Na vida, é fácil se perder no ciclo de planejar, sonhar e contemplar nosso próximo grande passo. Frequentemente nos pegamos esperando o momento perfeito para começar aquele projeto, realizar aquela mudança ou perseguir aquele sonho. No entanto, Marco Aurélio nos traz de volta a uma verdade fundamental, com profunda simplicidade. Saber não é suficiente, devemos agir. Isso não se trata apenas de ter intenções ou elaborar planos. Refere-se a dar passos concretos em direção à realização desses planos. A procrastinação é inimiga do progresso. Deslocar-se gradualmente em direção aos nossos objetivos está no âmago do estoicismo. Os estoicos preconizavam viver em harmonia com a natureza, o que engloba abraçar nossa natureza como seres capazes de pensar, planejar e, acima de tudo, agir. Marco Aurélio não era meramente um filósofo. Ele era um imperador, um líder encarregado de tomar decisões e realizar ações que impactariam milhões. Suas palavras emanam de uma fonte de experiência, relembrando-nos de que o caminho para alcançar nosso potencial é pavimentado com ações, não apenas com pensamentos. Entretanto, como transcendemos a inércia que nos mantém estagnados? Como evoluímos de simples sonhadores para realizadores? A disciplina estoica da ação nos oferece um guia. Inicie de maneira modesta, mas inicie hoje. Esse princípio ressoa nos ensinamentos de outros renomados filósofos e psicólogos. Aristóteles proferiu a famosa frase: somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Isso destaca o poder de dar pequenos passos consistentes em direção aos nossos objetivos. Não são as ações grandiosas que delineiam nosso caráter ou moldam nossas vidas, mas sim as pequenas atitudes diárias que tomamos. Platão, por meio de seus diálogos, instruiu-nos sobre a importância de alinhar nossas ações com nossos valores e ideais.
Ele sustentava que o verdadeiro conhecimento conduz à ação correta. Isso alinha-se com a ênfase estoica em viver de acordo com a virtude e a razão. Ao dar passos em sintonia com nossos ideais mais elevados, aproximamo-nos da boa vida que Platão antevia. Seguir essa orientação, passo a passo, como aconselhado por Marco Aurélio, é abraçar a jornada de crescimento e autoaperfeiçoamento com paciência e persistência. É reconhecer que toda grande jornada começa, de fato, com um único passo, seja na melhoria de nossa saúde, na redação de um livro ou na contribuição para um mundo melhor. A chave é começar e continuar, um passo de cada vez. Nos momentos serenos da vida, quando a agitação se dissipa em segundo plano, muitas vezes ficamos imersos em nossos pensamentos, sentimentos e, para muitos de nós, inquietações. Nestes momentos, Marco Aurélio fez uma profunda observação. A ansiedade não provém do mundo ao nosso redor, mas de dentro de nós. Essa percepção não é apenas uma descoberta pessoal, mas uma pedra angular da filosofia estoica, que nos ensina que a verdadeira paz emana de nosso interior e que, em grande parte, a ansiedade é uma escolha. O estoicismo nos incentiva a concentrar-nos no que está dentro de nosso controle. Os estoicos acreditam que, embora não possamos controlar eventos externos, temos domínio sobre nossos pensamentos, percepções e reações. Essa abordagem capacita-nos a descartar preocupações desnecessárias e a cultivar um estado de serenidade interior, independentemente das circunstâncias externas. Contudo, como podemos aplicar pragmaticamente esse ensinamento em nossas vidas? Como podemos afastar a ansiedade e alcançar a verdadeira liberdade? Primeiramente, é crucial reconhecer que a ansiedade frequentemente deriva de nosso desejo de controlar o incontrolável, de nos preocuparmos com o futuro, até estressarmos sobre como os outros nos percebem. Marco Aurélio nos recorda que essas preocupações estão fora de nossa esfera de controle e, portanto, não devem ocupar nossas mentes ou perturbar nossa paz. Platão enfatizou a importância de se conhecer, sugerindo que o verdadeiro conhecimento conduz ao autodomínio. Ao compreendermos nossos pensamentos e emoções, podemos identificar as causas fundamentais de nossa ansiedade e abordá-las com razão e clareza. Sócrates advogou pela vida examinada, argumentando que viver sem reflexão não é verdadeiramente viver. Ao examinarmos nossas ansiedades, podemos desafiar sua validade e transformar nosso relacionamento com elas. O processo de livrar-se da ansiedade, conforme ensinam os estoicos, implica uma mudança de perspectiva. Exige que abandonemos nosso apegamento a coisas além de nosso controle e que nos concentremos em nossas respostas. Isso não implica ignorar nossas emoções ou negar nossos sentimentos, mas sim observá-los com desapego e optar por não permitir que ditem nossa paz. Iniciar o dia com o pé direito pode estabelecer o tom para tudo o que se segue. Marco Aurélio compreendia profundamente essa ideia. Apesar de suas imensas responsabilidades e do poder que detinha, Marco comprometia-se com rotinas que o ancoravam e preparavam para o dia que se desdobrava. Ele não se levantava cedo por necessidade, mas por desejo de iniciar o dia com propósito. O ato de registrar em seu diário não era apenas um meio de reflexão, mas uma ferramenta para alinhar suas ações e pensamentos com seus valores. Essa abordagem disciplinada das manhãs não se tratava de horários rígidos. Era sobre garantir que cada dia começasse com intencionalidade. O princípio de bem começado está meio feito é um testemunho da importância de iniciar nossas tarefas, projetos e, de fato, nossos dias de maneira que nos prepare para o sucesso. Esse princípio transcende o tempo, encontrando eco na sabedoria de muitos outros filósofos e psicólogos ao longo da história. Aristóteles sublinhou a importância dos hábitos na formação de nosso caráter e de nossas vidas.
Ele argumentava que a excelência não era um ato, mas um hábito. Ao iniciarmos nosso dia com rotinas que refletem nosso compromisso com a excelência, cultivamos hábitos que conduzem a uma vida virtuosa e satisfatória. Não são os gestos grandiosos que nos definem, mas as ações pequenas e consistentes que tomamos diariamente. Platão instruiu-nos sobre o mundo das formas, onde a versão ideal de tudo existe. Embora possamos não atingir esse ideal, o ato de nos esforçarmos em direção a ele é o que nos impulsiona a dar o melhor de nós. Iniciar nosso dia com uma clara intenção assemelha-se a nos orientarmos em direção à nossa própria forma ideal, esforçando-nos diariamente para ser a melhor versão de nós mesmos. Ao abraçar o dia com intenção, assumimos o controle de nossas vidas. Estabelecemos um tom positivo que influencia tudo o que fazemos. Recordamo-nos do que é verdadeiramente importante e asseguramos que nossas ações ao longo do dia reflitam nossas mais elevadas prioridades e valores. Navegar na jornada de autoaprimoramento e crescimento pessoal requer um equilíbrio delicado entre compaixão pelos outros e disciplina consigo mesmo. Este equilíbrio está elegantemente encapsulado nos ensinamentos de Marco Aurélio, que enfatizou a importância de ser indulgente com os outros, enquanto é rigoroso consigo mesmo. Este princípio estoico destaca a essência da autodisciplina, instigando-nos a assumir a responsabilidade por nossas ações, pensamentos e crescimento, sem projetar nossas expectativas nos outros. O caminho para a autodisciplina é indiscutivelmente uma jornada solitária. É um compromisso pessoal de manter padrões mais elevados para nós mesmos, de buscar incansavelmente o autocontrole e de nos esforçarmos continuamente para o autoaprimoramento. Isso não se trata de estabelecer expectativas irrealistas ou de ser severo e implacável consigo mesmo. Pelo contrário, trata-se de reconhecer nosso potencial para o crescimento e de fazer um esforço consciente para nos aproximarmos de nossos ideais todos os dias. Marco Aurélio praticava o que pregava. Suas reflexões, documentadas em suas meditações, revelam um homem profundamente comprometido com o autoexame, virtude e busca pela sabedoria. Ele compreendia que o verdadeiro progresso vem de dentro e que temos o poder de cultivar a paz, a virtude e a resiliência por meio da disciplina, do pensamento e da ação. Essa ética estoica de autodisciplina e autocontrole oferece um guia sólido para moldar nosso caráter e viver uma vida significativa. É refletido nos ensinamentos de outros renomados filósofos e psicólogos. Aristóteles mencionou a virtude como um ponto intermediário entre dois extremos, atingido por meio da prática habitual. Ele defendia que, ao escolher consistentemente o caminho virtuoso, poderíamos forjar um caráter marcado pela excelência. Transpondo isso para a autodisciplina, trata-se de equilibrar-se entre excessos e carências, esforçando-nos para crescer enquanto mantemos consciência de nossos limites. Ser exigente consigo mesmo, conforme preconizado por Marco Aurélio, não implica em punição ou privação. É sobre manter-se a um padrão superior, reconhecendo nossa capacidade de aprimoramento e tomando as medidas necessárias para desdobrar nosso potencial. Envolve fazer escolhas alinhadas com nossos valores mais profundos, mesmo quando exigem sacrifício ou esforço. Simultaneamente, o conselho de Marcos sobre ser indulgente com os outros destaca a importância da empatia, compreensão e compaixão. Isso reconhece que cada pessoa está em sua própria jornada, enfrentando desafios únicos e aprendendo lições individuais. Ao focar em nosso crescimento, sem impor nossos padrões a outros, cultivamos não apenas a autodisciplina, mas também a bondade e o respeito pelos diversos caminhos que as pessoas percorrem na intrincada rede das relações humanas. Encontrar pessoas desafiadoras é inevitável.
É um desafio universal que pode testar nossa paciência, perturbar nossa paz e, às vezes, provocar ressentimento. Contudo, Marco Aurélio oferece uma perspectiva transformadora sobre esse desafio. Ele não via pessoas desafiadoras como meros obstáculos, mas como oportunidades para desenvolver e praticar virtudes estoicas, como paciência, bondade e compreensão. Essa abordagem não se limita apenas a gerenciar relacionamentos externos. Trata-se de uma jornada interna em direção ao crescimento pessoal e autocontrole. O estoicismo nos ensina que nossas reações a eventos externos, incluindo nossas interações com os outros, estão sob nosso controle. Marco Aurélio ressaltou que as ações dos outros não deveriam abalar nossa paz interior ou ditar nosso estado emocional. Em vez disso, lidar com pessoas desafiadoras deve ser encarado como uma oportunidade para fortalecer nosso caráter, praticar as virtudes valorizadas pelo estoicismo e superar pequenas queixas ou irritações. Isso não implica em aprovar comportamentos negativos ou permitir que sejamos maltratados. Significa escolher uma resposta alinhada com nossos valores e nosso compromisso com a excelência pessoal. Carl Jung introduziu o conceito do eu-sombra, sugerindo que os traços que não gostamos nos outros frequentemente refletem partes de nós mesmos que ainda não aceitamos completamente. Ao reconhecer essa projeção, podemos transformar encontros com pessoas desafiadoras em momentos de autoanálise e crescimento, aprendendo a aceitar todo o espectro de nossa humanidade. A abordagem de Marco Aurélio de não nutrir ressentimentos em relação às pessoas, mas enxergá-las como oportunidades para praticar virtudes estoicas, nos incentiva a elevar nossas interações e respostas a situações desafiadoras. Isso nos instiga a superar o impulso imediato de ressentimento, cultivando um entendimento mais profundo de paciência, bondade e compreensão. Este caminho não apenas conduz a relacionamentos mais harmoniosos, mas também a uma vida mais rica e virtuosa. Em nosso mundo moderno e acelerado, inundado por tarefas incessantes, notificações e demandas incessantes de nossa atenção, a pergunta feita por Marco Aurélio, "Isso é essencial?", torna-se não apenas relevante, mas crucial. Essa indagação nos convida a pausar, refletir e discernir o essencial do não essencial, orientando-nos em direção a uma vida de propósito e significado. Marco sustentou a ideia de direcionar a atenção para o que verdadeiramente importa, advogando por uma vida não regida pelo tumulto de exigências externas, mas pela clareza dos valores internos. Esse princípio estoico de priorização e foco no essencial constitui uma ferramenta impactante para navegar pelas complexidades da vida contemporânea. A sabedoria de concentrar-se no essencial ressoa ao longo do tempo através das palavras de outros eminentes pensadores na filosofia e psicologia ocidentais. Aristóteles discorreu sobre a média dourada, o ponto desejável entre dois extremos, um de excesso e outro de deficiência. Ao aplicar esse conceito às nossas escolhas e compromissos diários, encontramos equilíbrio ao buscar atividades essenciais para nossa realização e bem-estar, evitando os extremos de comprometimento excessivo e apatia. Platão enfatizou a busca pelo bem, pelo verdadeiro e pelo belo, ideais que devem orientar nossas ações e escolhas. Ao indagarmos se algo é essencial, alinhamos nossas vidas a esses ideais mais elevados, assegurando que nossas ações contribuam para nossos objetivos finais de sabedoria, virtude e beleza. Carl Jung, explorando as profundezas da psique humana, destacou o processo de individuação, tornar-se quem realmente somos. Ao nos concentrarmos no que é essencial, descamamos as camadas de expectativas sociais e desejos superficiais, aproximando-nos de nossos selves autênticos e do caminho singular que cada um de nós está destinado a trilhar. Amor fati,
o amor pelo próprio destino. É um apelo para acolher tudo o que a vida nos apresenta, o bom e o ruim, com aceitação e entusiasmo. Em vez de resistir ou lamentar os desafios que enfrentamos, Amor Fati nos ensina a amá-los, a encará-los como partes necessárias de nossa jornada. Marco Aurélio, confrontando inúmeras adversidades durante seu reinado, incorporou esse princípio ao aceitar e extrair o melhor de suas circunstâncias, não importando quão difíceis fossem. Este mantra estoico ecoa a sabedoria de outros filósofos, como Aristóteles, que ensinou que a virtude e a felicidade são encontradas na aceitação e na busca excelente das condições de vida de cada um, não nas condições em si. Os estoicos mantêm a crença de que, como seres sociais, nosso bem-estar está intrinsecamente relacionado ao bem-estar de nossa comunidade. Concentrar-se em contribuir para o bem comum é reconhecer nossa interconexão e nossa responsabilidade uns para com os outros. Isso representa um chamado para viver eticamente, contribuir de forma positiva para a sociedade e considerar o impacto de nossas ações nos demais. A visão de Platão sobre uma sociedade ideal, onde cada indivíduo desempenha seu papel para o bem maior, reflete esse valor estoico. Isso nos faz lembrar que a verdadeira realização não decorre de buscas egocêntricas, mas sim das contribuições que fazemos para as vidas dos outros.